Boa noite, irmãos. Nós estamos hoje, estaremos estudando a lição número 11 e quero lembrar que nessa semana eu estarei antecipando essas lições 11, 12, 13, porque eu pretendo já para o domingo trabalhar a lição 1 da revista do segundo trimestre para podermos encerrar essa série do primeiro trimestre que já atrasou muito. Então, nesse caso, estaremos hoje estudando a lição 11 e nessa semana estarei postando também a 12 e a 13. A lição 11 tem como título a depressão por conta da decepção consigo mesmo. São as experiências de Pedro quando os baixos da vida nos ameaçam sucumbir, ou seja, nos derrubar. Nós estaremos agora orando, pedindo a direção de Deus para a nossa aula. Senhor nosso Deus, nós somos gratos pela Tua graça, Tua misericórdia, pelo Teu poder, pela Tua bondade. Agora te pedimos, Senhor, que Tu possa nos dar a Tua direção e nos dar sabedoria devida na condução desse estudo, Senhor, que ele possa ser bênção, que ele possa ser uma fonte de crescimento espiritual para todos aqueles irmãos que estarão acompanhando esse estudo. Toma-nos nas tuas mãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, essa aula tem como base no Evangelho de Lucas, capítulo 22, de 54 a 62. Ele traz como base a situação em que Jesus foi traído por Judas e a perseguição, os últimos dias de Jesus antes de acontecer a sua prisão e a sua crucificação. Nos diz, de 54 em diante. Pedro nega Jesus. Então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: esse também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Os últimos dias de Jesus, o momento de perseguição, Pedro teve assim uma reação humana que ele teve, mas que nós no lugar dele também teríamos. Não podemos dizer que conosco seria diferente, porque também acabaremos fazendo a mesma coisa. A vida é feita de altos e baixos, muito já se leu sobre isso, e esta máxima é universal. Os altos e baixos, os bons momentos, os maus momentos, períodos de abastança, períodos de escassez, períodos de alegria, períodos de tristeza. Então a gente vive essas situações antagônicas constantemente. Isso faz parte da vida. Então vemos o seguinte:
que, independente da idade, sexo, grau de instrução ou condição financeira, quando se tem alta, saúde boa, tudo praticamente dando certo, a vida segue com muita tranquilidade. Não reclamamos, todos estão próximos de nós, a gente não reclama também. Agora, quando se está em baixa, as dificuldades ganham contornos de tragédia e tudo fica mais difícil. Tudo fica mais difícil, principalmente para quem está vivendo a situação. Não vamos deixar de ter isso em mente. Vamos ao exemplo em que Pedro viveu algumas variáveis de depressão. O episódio depressivo pode ser categorizado como leve, moderado ou grave, a depender da intensidade dos sintomas. Alguns dos indícios da doença são ansiedade, alterações do apetite, de peso e do sono, dor crônica, agitação ou lentificação motora, fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade ou de culpa, dificuldade de concentração e de tomar decisões. E nos casos mais graves, pensamentos de morte e ideação suicida, conforme nós já vimos anteriormente na lição que estudamos a situação de Jeremias. Como estamos estudando o acontecimento na vida de Pedro, é possível perceber que trata-se de um caso típico de depressão moderada, seguida de senso de inutilidade e culpa. Para não ser condenado, ele negou de que seguia a Jesus. Justamente além do texto que nós lemos, de Lucas 22, 54 a 62, vemos a situação em Lucas 22, 33, quando o apóstolo Pedro se vê num momento desafiador, em que sua convicção de outrora acabou se transformando numa fraqueza e numa covardia sem tamanho. Ele se vê acuado e por 3 vezes nega que tenha alguma relação com aquele que estava sendo preso e torturado. Foi justamente quando ele negou Jesus por 3 vezes. O item 1. Seguindo Jesus de longe. O texto diz que quando Jesus estava sendo conduzido para a casa do sumo sacerdote após a traição de Judas, Pedro o seguia de longe, o suficiente para lhe dar a possibilidade de negar o homem a quem havia jurado que se morresse, morreria junto. Na hora da provação, não pensou 2 vezes, negando-o como se nega alguém a quem não se ama. No entanto, Pedro o amava, e o olhar de Cristo fez com que seu coração se entristecesse dolorosamente. Saindo dali, ele chorou amargamente. E esse choro amargo se deu por conta de um momento de baixa, de medo, de constrangimento, de condenação que ele poderia estar passando em função da perseguição que Jesus estava sofrendo naquele momento e que ele também e os outros apóstolos também passariam pela mesma situação. Né? Claro que ninguém ressuscitou após a morte, né? Somente Jesus ressuscitou. Então, uma série de reações humanas bem pertinentes quando a gente pensa que está forte, mas na verdade constatamos que estamos fracos. O choro revela que, tanto a Pedro como a nós, o quanto nós somos vulneráveis, como nós somos fracos, como a gente pode mudar a situação, a nossa posição, em função de uma conveniência, de um momento. Muitas vezes a gente até se arrepende depois. Só que aquilo não é uma coisa que a gente diga que não vamos passar nunca por uma situação dessas. Então, Pedro, ao afirmar a Jesus que iria até a morte com ele, criou dentro de si a ideia de que ele seria o discípulo acima de qualquer coisa, uma espécie
de amigo perfeito, que jamais o abandonaria, e certamente ele acreditava piamente nisso. Só que ele fracassou. Não sabia esse apóstolo que nem sempre somos tão fortes assim. Nós temos os altos e os baixos. Nós temos momentos de fraqueza, momentos de fortaleza, só que nós temos que estar preparados para viver tais situações e principalmente não querer achar que nós somos infalíveis. Ninguém é infalível, ninguém é bom, é 100% o tempo inteiro. Todos nós temos falhas. A gente, às vezes, se cobra muito por coisas que fazem parte da nossa própria natureza e que a gente acha que não pode falhar. Ninguém gosta de viver uma derrota, ninguém gosta de passar por um constrangimento, né? Isso aí também faz parte da natureza humana. Nós podemos manter a nossa robustez emocional em alguns dias, mas em outros mostramos fragilidade e sujeitos a errar. Foi nessa grande crise que Pedro percebeu que errou para com o seu Senhor, pecou contra ele e então chora amargamente. Um choro de arrependimento, um choro de quem viu que realmente fez aquilo que não devia ter feito, que fez a coisa errada, mas caiu em si e se arrependeu. No item 2, a inutilidade e a culpa de Pedro. Em João 21, encontramos o momento mais marcante que Pedro teve na vida, quando Jesus o encontra pela primeira vez após o episódio da traição. Claro, a traição de quem? De Judas, não é a traição de Pedro, né? Mas antes mesmo do encontro propriamente dito, numa expressão que não chama muita atenção, vale destacar uma frase de Pedro que revela o quanto seu coração estava quebrado. Está no versículo 3 que diz: vou pescar. Pedro estava se referindo à pesca propriamente dita, a pescar peixes, a fazer aquilo que ele fazia antes de seguir a Jesus, a sua profissão, que era de pescador. Então ele já havia abandonado essa profissão por conta de uma outra pescaria, a pescaria de pessoas para Jesus. Em Mateus 4, de 18 a 20, Pedro havia deixado as redes para ser, mediante o convite do mestre, pescador de homens, pescador de almas, falando de Jesus, evangelizando lá no seu meio, nos locais em que ele estava. Daí para frente foram momentos de discipulado autêntico com Jesus. Longas viagens, convivência intensa, observação de sinais e de maravilhas, muitos erros, muitos acertos. Tudo capaz de construir no coração de Pedro uma paixão muito grande por Jesus e pelo seu reino. Só que por conta dessa depressão que se abatia sobre a sua mente e de um vacilo, de um pecado, ele simplesmente tropeça, sente muito e volta a ser pescador de peixes. Ele volta para aquela vida que ele levava de pescador de peixes e deixa de estar sendo pescador de vidas, pescador de homens, para não ser perseguido. Bem, então o que a gente vê aí? Ele tropeça, ele era um pescador de peixes, tornou-se pescador de homens, mas por conta do sentimento de inutilidade e de culpa, volta a ser pescador de peixes. Sua tristeza foi tão aguda, tão grande, que o fez abandonar o maior projeto de sua vida, que era de
seguir a Jesus, de ser discípulo de Jesus. No item 3, a depressão leve ou moderada também é perigosa. Às vezes não damos conta daquilo que estamos vivendo, daquilo que estamos passando, né? Achando que essa depressão é simples, mas ela cresce. Se ela não for tratada de forma espiritual e se não for tratada de forma material, como já falamos anteriormente, com os tratamentos psicológico e psiquiátrico, ela se torna uma doença muito perigosa e pode arrebentar com a vida da pessoa e de quem está próximo dela, de quem convive mais diretamente com ela. Sentimentos semelhantes ao de Pedro podem trazer riscos muito sérios à saúde emocional das pessoas, ou seja, a saúde emocional de cada um de nós. Nós precisamos nos colocar no lugar de Pedro, sabendo que faríamos praticamente a mesma coisa que ele fez, que viveríamos o mesmo medo, o mesmo temor da perseguição numa situação daquelas, né? E que nós somos falhos, tão falhos como ele foi naquele momento. Muitas vezes achamos que alguns motivos são banais e não damos a devida atenção aos sintomas, achando que aquilo é uma bobagem, é uma coisa simples, que não precisa de um tratamento. Na verdade, o que pode ser besteira para uns são motivos graves para outros. Vai desde a perda de um objeto de valor estimado, de um valor sentimental ou até de um valor financeiro considerável, a opinião de alguém, a morte ou a perda de um bicho de estimação ou de algum ente querido, a chegada da aposentadoria ou a perda do emprego, a decisão pelo divórcio, a mudança de cidade, né? São coisas que podem estar causando essa depressão. Sem falar dos pecados que cometemos, que alguns acham que são pequenos, mas que podem gerar muita culpa diante de Deus, principalmente quando esses pecados se tornam uma coisa constante na vida de cada um de nós. Tudo isso pode causar um enfraquecimento emocional tão grande a ponto de fazer uma pessoa perder o interesse por coisas que amava demais. Ou seja, as pessoas ficam depressivas, ficam sem vontade de viver, sem ter ânimo para tocar a sua vida para frente, para fazer aquilo que lhe é devido. Ficam paradas, ficam mórbidas. Não se pode banalizar o que o outro sente diante de circunstâncias ruins ou de transgressões cometidas e nem banalizar aquilo que a gente sente, achando que nós somos superiores, que nós não vamos passar por tal situação, e muito menos julgar os outros que estejam vivendo situações como essas. Não é? Porque quem julga é Deus, não somos nós. Esse papel não cabe a nós. No item 4, a sensibilidade de Jesus. Jesus percebeu o momento que Pedro estava vivendo, a fraqueza que Pedro estava vivendo, porque Jesus estava atento à condição de Pedro, o que se passava na cabeça dele, na sua mente, Jesus sabia. Não vamos esquecer que Jesus é Deus e que Ele sabe também o que nós pensamos, o que nós fazemos. Jesus tem a onisciência, a onipresença e a onipotência, que lhes confere o poder de
saber o que a gente faz, o que a gente pensa, de estar presente em todos os momentos e de poder fazer tudo aquilo que é possível e o que é impossível. Tudo aquilo que seja imaginável e inimaginável, Deus, Jesus, que é Deus, pode fazer. A nossa fé, a nossa perseverança é que vai definir a resposta que Deus vai nos dar. Então a gente vê aí que a conversa com ele, dentre tantos outros ensinos, nos mostra como devemos proceder com aqueles que perderam o senso de utilidade para com a vida. Ao invés de menosprezar a tristeza de Pedro, dizendo: pare de besteira, isso não é nada, isso é um probleminha, isso é uma situação que você criou na sua mente, ou de repreendê-lo com palavras severas, querendo puni-lo, castigá-lo, sobre sua traição e seu abandono da missão, Jesus, em uma refeição com ele e os outros, conversa calmamente e trabalha o amor que ele, Pedro, tinha em seu coração pelo seu mestre. Não era um amor perfeito, e Jesus sabia muito bem disso. O nosso mestre não esperava dele um amor magistral, infalível, sem dificuldade, sem falha. Isso ele sabia. Nós também somos falhos. Nós vivemos situações muito semelhantes a que Pedro viveu naquele momento. Agora, o cuidado de Jesus para com Pedro mostra o quanto ele não se ofende com a nossa humanidade, com as nossas reações humanas que estão presentes. Jesus sabia que ele pescaria ao longo de sua carreira de ministro do Evangelho, e muito. Não é só pescando peixes, mas pescando vidas, pregando o Evangelho. Então a gente vê que quando ele sabe muito bem quem somos, e como diz o apóstolo Paulo em Romanos 7, de 18 a 20, que o bem que queremos fazer muitas vezes não fazemos, porém o mal que não queremos fazer é isso que fazemos, coisas que vêm da nossa natureza humana, que a gente precisa estar sempre vigiando para não cair, para não fazer coisas erradas. Podemos nos entristecer com as nossas falhas, mas não precisamos adoecer por causa delas, deixar que ela vire uma depressão, tá? Não ficarmos ansiosos para querer fazer as coisas que estejam além da nossa capacidade, além das nossas forças. Conhecemos a verdade que liberta, ela se chama Jesus Cristo, o mesmo que foi traído por Pedro, mas que o libertou da culpa e da inutilidade para o seu reino. Depois desse encontro maravilhoso, encontramos o mesmo Pedro pregando e quase 3.000 pessoas se convertendo. Podemos observar em Jesus uma preciosa dica sobre como devemos tratar alguém com os sintomas de uma depressão leve ou moderada. Pedro não estava prostrado numa cama sem energias para trabalhar. Ele não estava ali triste, eu estou de mal com a vida, eu quero morrer, eu sou um infeliz, eu sou um coitadinho, eu sou um pobrezinho. Esses jargões que a gente conhece muito bem, que já ouvimos falar de amigos, de parentes nossos, ou até mesmo nós também já nos colocamos dessa forma, falando assim, né? Ele não sofria de uma depressão severa, porém estava desanimado e havia desistido de sua missão. Jesus chega com carinho, com muito amor,
focando no futuro, no potencial de Pedro, e não no que havia acontecido, e nem nas suas limitações. Assim podemos proceder com aqueles que sofrem esse tipo de mal, fazer aquilo que Jesus fez, ou seja, seguir o exemplo de Jesus, ter ali com as pessoas a mesma reação que Jesus teve para com Pedro. Então, para pensar e agir, altos e baixos são comuns a todas as pessoas. São momentos de baixa, são pertinentes, muitas delas fazendo a pessoa perder o gosto por coisas importantes. Você seria capaz de compartilhar alguma vivência nesse sentido e como conseguiu superá-la, caso tenha conseguido? O que verdadeiramente ofende o coração de Deus? O pecado ou o pecador? Então isso é para se refletir, para se fazer uma análise introspectiva em cada um de nós e nós respondermos isso para a nossa mente, né? Responder de uma forma interior e refletir se aquilo que estamos fazendo, se é certo, se não é, o que precisamos melhorar, em que nos precisamos nos aprimorar para que as coisas se definam melhor. Faz bem entender como Deus olha para as pessoas e o que Ele está disposto a fazer por elas através de nós. Precisamos crer que, se soubermos lidar com essas demandas, seremos instrumentos poderosos de ajuda. E que o Senhor nos abençoe e que nos dê a devida sabedoria para a condução das nossas vidas e para o nosso testemunho verdadeiro, né? Lembrando aquela música do grupo Logos, situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que o meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter ou não, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e provar e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Deus querido, muito obrigado pela aula que pudemos ministrar. Muito obrigado pela tua presença na nossa vida, ó Deus, pela tua direção. Ó Pai, abençoa-nos grandemente, abençoa os nossos lares, abençoa, ó Deus, a nossa classe, a nossa igreja, seja com os nossos parentes enfermos, ó Pai, seja com nossos irmãos enfermos. Senhor, ministra a cura em cada um deles, porque eles precisam de Ti, da Tua graça, da Tua misericórdia. Toma-nos nas Tuas mãos, ó Pai, e guia-nos pelo Teu poder, ó Pai querido, em nome de Jesus. Amém.